Muito bem, pessoal, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã em quem nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã Universal, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O credo apostólico foi escrito nos primeiros anos do cristianismo e às vezes a gente se esquece daquilo que a gente crê. A gente se esquece. E esse credo ele foi formulado por causa de heresias que estavam entrando na igreja primitiva. O gnosticismo estava questionando a humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus. E essa heresia vinha minando o cristianismo ali na sua nascente. Então, para tudo, vamos rever. Em que a gente crê? Creio em Deus. E é isso que foi decretado. Às vezes a gente esquece que antes da Reforma Protestante, nós tivemos mais de 1.500 anos da história da igreja. E às vezes a gente se esquece disso e coloca... Sabe quando você dá banho no menino? Ele está sujo, um bebê sujo? Você não joga o menino junto com a água suja fora, né? Então é tempo de nós revisitarmos as bases da nossa fé. E aqui está falando, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo. E é sobre ele que eu quero falar com você nessa manhã. Às vezes nós temos o Espírito Santo como um bom amigo. Eu achei aquele carimbo de Deus assim, quando meu irmão veio falar aqui sobre o dízimo e oferta. Eu falei, o Espírito Santo falou comigo. Gente, o Espírito Santo fala com a gente. Você está aqui reunido e você acha assim, eu compreendi. Eu tive um discernimento. Alguém pregou muito bem o Evangelho para mim, sabe como? Mas não, gente, nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito Santo que habita em mim e em você e nos convence de todas as coisas. Lá em João, capítulo 16, nós vamos passear hoje muito pela Bíblia. João capítulo 16, Jesus diz aos discípulos a partir do verso 1: eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje nós estamos sob a tutela do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que está operando no planeta Terra hoje. Eu quero te garantir uma coisa, a coisa só não está feia de verdade, porque o Espírito Santo está sobre a terra, através da igreja de Cristo Jesus. Ele está em mim e ele está em você. Mas será que nós temos vivido conforme o Espírito? Ou será que nós temos apagado o Espírito, extinguido o Espírito? É possível que isso aconteça. Se não fosse possível, não existiria, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. A gente às vezes vai colocando sobre o Espírito Santo nossa vontade, nosso querer, nossas emoções até. Ou a gente atribui ao Espírito Santo catarses emocionais e a gente quer o mistério, o fogo e tudo. Mas o Espírito Santo, gente, ele tem isso tudo aí para dar também. Mistério e fogo, mas antes disso ele quer consertar o seu caráter, quer mudar a sua vida e quer fazer você florescer e frutificar e se tornar parecido com Cristo Jesus. Então vamos nos lembrar do que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos regenera. O que é regenerar? Às vezes a gente usa tanto uma palavra, mas a gente se esquece de voltar às bases. O que é regeneração? O que é regenerar? Tornar a gerar.
dar vida a, reorganizar, restaurar, corrigir, reformar, melhorar, aperfeiçoar. Então, o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Jesus foi e deixou-nos o Espírito Santo que nos regenera. Em João 3, 5-7, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o nascer de novo é pelo poder do Espírito. Você agora não vive segundo a carne. Você foi convencido pelo Espírito da obra de reconciliação feita em Jesus Cristo. Você andava num caminho de morte, num caminho de destruição, vivendo da sua própria maneira, tomando conta da sua vida, e você se depara com o Senhor. A história de Jesus Cristo, o seu legado, o Espírito te convence, muda a sua vida, você muda de direção. Conversão não é mudar de igreja, nem de religião. Conversão é mudar de mentalidade, de direção radical na sua vida. Então você não vive mais segundo a carne, ou segundo a sua vontade, ou segundo a sua genética, ou segundo a sua herança familiar. Você vive agora de acordo com o Espírito Santo, que te regenerou, ou seja, te gerou de novo e te habilita a viver uma nova vida. O Espírito Santo nos convence. É bom a gente revisitar o dicionário, né? O que é convencer? Convencer é levar alguém a aceitar algo, ou acreditar em alguma coisa, persuadir, provar. E é isso que o Espírito Santo faz conosco, e isso está muito claro em João 17, 7-8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o texto que nós acabamos de ler. Será que nós estamos deixando nos convencer pelo Espírito? Gente, tem coisas que o Espírito Santo nos confronta, e ninguém gosta de ouvir confronto. Ninguém gosta de ser corrigido. A própria palavra de Deus diz que a correção, na hora que ela é aplicada, ela produz tristeza, mas depois ela produz fruto. E nós não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos de... A gente gosta de mandar, a gente gosta de ter a última palavra, a gente gosta de vencer a discussão, é isso que a gente gosta. Mas o Espírito Santo quer nos levar para um outro lugar, para um outro jeito de viver. E nós precisamos nos deixar convencer pelo Espírito. Convencermos de que nós estamos errados, convencermos do nosso orgulho, convencermos de que nós precisamos de pedir perdão àquelas pessoas que ferimos, convencermos de que nós não podemos mais andar amargurados com coisas que já aconteceram há tanto tempo. O Espírito Santo às vezes está batendo na sua porta, tem tempo, ó. Está te chamando para arrependimento, tem tempo. Está mostrando que você está entrando num caminho de morte, que gera um esfriamento. Gente, ninguém cai de uma hora para outra. Caiu! Não, gente. A queda, eu disse ontem para as mulheres e eu repito, a queda é um processo. E o Espírito Santo está te alertando. Esse tipo de amizade não rola. Esse tipo de conversa não é bom. Não é bom, as más conversações corrompem os bons costumes. Interrompa essa conversa. Não participe da mesa dos escarnecedores. Não trame o mal contra o seu irmão. Não entre em maus negócios. Não faça isso. Olha essa conversa fiada com o cônjuge do outro. Isso não vai ter um bom fim. O Espírito Santo avisa, mas nós resistimos ao Espírito. Nós apagamos o Espírito. O processo de convencimento dele está, mas às vezes nós tapamos os nossos ouvidos ao convencimento do Espírito. E eu quero te dizer, se você não se deixar convencer, você está tomando condenação para si mesmo. Deixa o Espírito Santo cumprir o propósito dele na sua vida. Deixe-se levar pelo Espírito Santo. Ele está em você, você foi selado com o Espírito. E não é só para rodar no poder, nem cair no poder, não. Você foi selado no Espírito para ter uma vida vivificada, transformada, dia após dia. Ele nos concede dons.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, de 4 a 7, foi o que eu acabei de ler aqui. Então, às vezes, aqui o apóstolo Paulo ele está se referindo de uma maneira bem específica aos dons. Gente, e o apóstolo Paulo ele instrui a igreja em Corinto a que a igreja busque os melhores dons. Vocês já pararam para pensar que a gente não tem buscado o dom? A gente está buscando dinheiro, poder, status, uma casa maior, uma bolsa de marca. A gente está buscando um tanto de coisa que não vai caber nada dentro do caixão. E não vai produzir, ou vai produzir muito pouco no reino de Deus. O nosso dinheiro é muito útil no reino de Deus, sim. Mas, gente, a rua do céu vai ser de ouro. Se precisar de Deus fazer brotar dinheiro na conta, Deus faz brotar. Agora, o apóstolo Paulo instrui a igreja a buscar os melhores dons. Por que será que ele instrui a igreja em Corinto a buscar os melhores dons? Porque os dons são ferramentas. São ferramentas. Os filhos das trevas, eles se desdobram para receber dons. Faz cabeça, desenterra gente morto, bebe coisas nojentas. Eles fazem uma série de procedimentos, padrões, para que eles recebam um nível de autoridade espiritual dentro da área deles. Agora, nós somos filhos da luz. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Busca os melhores dons. Peça a sabedoria que eu vou dar. Gente, a gente não pede. E a gente não recebe porque não pede. Ou então a gente não recebe porque pede mal, porque pede para gastar nos nossos próprios prazeres. Ou seja, me dá um dom, Deus, para eu aparecer na igreja. Me dá um dom para todo mundo me notar. Gente, você não vai curar a sua alma carente, quebrada e rejeitada com seus dons. Aliás, é um estrago quando combina as duas coisas. Então, normalmente, Deus quer te curar primeiro, te passar limpo primeiro, e você entender que a ferramenta não é para a sua glória, muito pelo contrário, que você se esconda, que a glória de Deus se manifeste, que você não seja visto. Nós precisamos de buscar novamente os melhores dons. Nós precisamos buscar para a nossa glória, não que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo, como diz o poeta. Então é para a glória de Deus, é para que as pessoas vejam a manifestação do poder de Deus e glorifiquem a Deus. Discernimento de espíritos, como nós precisamos disso nos tempos de hoje. Como nós precisamos de profecia, porque profetada tem aos montes. Nós precisamos de buscar os melhores dons para melhor servirmos ao nosso Senhor e ao corpo de Cristo, e que a vaidade seja tirada do nosso meio pelo mesmo poder do Espírito Santo. Ele nos concede dons. E agora, além dos dons espirituais que Deus te concede para um fim proveitoso, Deus também te deu habilidades. E o Espírito Santo quer usar essas habilidades naturais que todo ser humano tem para glorificar a Deus e para servir o corpo de Cristo. Então, às vezes, você está aí enterrando o seu talento e fala, mas por que eu vou fazer com isso? Para que Deus não precisa de mim? Olha essas vozes lindas que cantaram no louvor. Então você fica invejando o dom do outro. Eu queria cantar igual fulano. Queria tocar igual ciclano. Para de olhar o que Deus está colocando na mão do outro. Olha para ele que Ele colocou na sua mão e faz florescer, faz frutificar. Se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Gente, há uns anos atrás na minha vida, se eu visse a minha imagem assim, em qualquer lugar, eu ficava totalmente travada. Eu tinha um problema com câmera. Eu tinha pavor de câmera. Quando falava, liga a câmera, eu travava. E Deus tem senso de humor. Você, agora eu vou te usar, e nisso aí. Durante 3 anos, eu apresentei o programa Clube 700, que vocês têm aqui nos Estados Unidos, e eu fazia a versão em português. E outros programas de televisão, e eu fiquei pensando, Deus, o Senhor realmente tem senso de humor. Mas o fato é que Deus me ensinou o seguinte, você olhou para a sua mão, e você viu o que eu te dei, você não desprezou o que eu te dei. E quando você começou a cumprir o que eu te mandei fazer, então eu acrescentei coisas a você. Então, vai olhar para a sua mão, vai ver o que Deus te deu. Sabe fazer bolo? Tem missionário que é sustentado no campo por causa da cantina das irmãs. Você sabe escrever cartas? Quantos presidiários podem encontrar Jesus por você escrever cartas? Não, mas nem usa isso mais. Usa sim.
Às vezes é que a gente tem preguiça, ou a gente prefere fazer o que dá mais status, o que dá mais visualização. E o Senhor não está nem aí para isso, para visualização e status. Nós estamos aqui para arrancar vidas do inferno e tornar o nome de Jesus conhecido. E nós somos indesculpáveis, porque nós temos a palavra de Deus e hoje nós temos toda a tecnologia e tantas coisas a nosso serviço para tornar o nome de Jesus conhecido. Então, tome a sua posição, olha para a sua mão e deixe o Espírito Santo vivificar os seus dons e as suas habilidades naturais. Ele testifica que somos filhos de Deus. Ele testifica. O que é testificar? O que é testificar? Testificar é testemunhar, atestar, declarar, confirmar, assegurar. É o Espírito Santo que faz isso. Olha que coisa linda. Ele é o selo da nossa herança. Ele é aquele que fala, eu confirmo, ela é filha de Deus, ele é filho de Deus. Gente, a gente precisa de voltar a ter essa dimensão da obra do Espírito hoje na terra. E ele testifica que somos filhos. Em Gálatas 4, 6-7, o apóstolo Paulo escreve, é porque vós sois filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro de Deus. Uma vez que você foi selado com o Espírito. Gente, quando a gente vai em Jerusalém, vocês vão agora com o pastor Manuel, você vai observar que os judeus vão ao Muro das Lamentações, fazer as orações, e quando eles acabam de fazer as suas orações, eles voltam de costa para o muro. Eles não dão as costas para o muro, eles voltam de frente. Os primeiros passos, eles estão de frente para o muro, e depois que eles se viram. Eu fui lá, né? Fui lá. Porque, gente, deixa eu te falar, você não precisa de colocar papelzinho no muro, tá? É porque tem uns crentes porque tem crente que ainda acha que é preciso colocar. Mas você pode orar onde você quiser, você pode orar no banheiro, você pode orar... Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Então, só que os judeus não têm esse entendimento. Então, eles ainda estão conectados ao lugar físico da presença de Deus, ou do contato com o eterno. Ok? Então, aquele lugar é sagrado para eles. Para nós é um lugar muito interessante, é um lugar que a gente deve ter muito respeito, da maneira que nós queremos respeitar. Nós devemos respeitar os outros. Mas eu fui no muro e tal, orei lá. Não pus papelzinho nem nada, orei lá com a consciência de que eu posso orar em qualquer outro lugar da terra, que o Senhor vai me ouvir, né? E aí, quando eu acabei, eu voltei inocentemente, encontrei com uma judia no meio do caminho, e ela me disse muitos impropérios, que graças a Deus eu não entendi, porque eu não falo hebraico. Mas pela cara dela, eu sabia que rolou muitos impropérios. Meu Deus, o que foi? Você deu as costas para o muro, Helena. Ops, desculpa, gente, mas peraí. E aí, eu comecei a pensar naquilo. Para eles, o muro é sagrado. E o Espírito Santo que habita em mim? Se a gente tivesse essa consciência, a gente não comia as porcarias que a gente come, não falava as bobagens que a gente fala, não assistia as asneiras que a gente assiste, não tinha as conversas torpes que a gente tem. Que o Senhor nos dê a consciência da presença do seu Espírito em nós. Que Ele aumente o temor no nosso coração. E que o Espírito Santo não seja apenas um amuleto ou evocado nas horas que Ele precisa de agir para convencer, para regenerar, para salvar, mas que a gente se lembre que Ele habita em nós. Gente, a gente não tem noção do que é isso, não. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos mora dentro de nós. Então, nós somos indesculpáveis. Para com essa desculpa de eu não consigo. Eu não dou conta. Não, você não está dando lugar. Sabe o que os pentecostais falam? Dá lugar, irmão. Dá lugar, né? E você pensa que o dar lugar é só rodopiar. Não, dá lugar para ele massar seu ego. Dá lugar para ele cortar sua língua fofoqueira. Dá lugar para você parar de cobiçar a mulher do próximo. O Espírito de Deus nos vivifica. Somos filhos de Deus, logo vivamos como filhos. Ele nos conduz no caminho da santificação. Essa história dessa graça barata, que não... Helena, você vem falar sobre pecado, confrontar pecado. Helena, estou no outro tempo, você está costurando o véu que Jesus rasgou, Helena.
Não, gente, não é questão de costurar o véu. Nós não somos salvos pelas obras, não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, é pela graça, pela cruz. Graça inexplicável, maravilhosa. Mas uma vez que nos entregamos a essa graça, somos restaurados por essa graça. É como eu disse, muda a direção, muda o caminho. E a gente entra no caminho da santificação. Quanto mais perto você anda do Espírito Santo, mais santo você vai se tornando. Ele vai formando Jesus em você. Essa é a obra do Espírito. Então, ele vai te santificando. Você não consegue santificar a si mesmo. Então, não dá para você se santificar só no seu próprio esforço. Você consegue um sucesso ali de uns 2 meses, no máximo. Daqui a pouco você está caindo nos seus erros reincidentes. Nós somos extremamente decepcionantes. Não decepcionamos Deus porque Ele não pode ser pego de surpresa. Ele sabe que somos pó. Mas o Senhor nos disponibilizou Sua palavra e nos deu o Seu Espírito para que a gente possa entrar no caminho da santificação. Em Gálatas 5, 18 a 25. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é Novo Testamento, tá, gente? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a lei era a tentativa humana de ter mérito diante de Deus e de salvar a si mesmo. E pela lei, a lei não funcionou, gente. A lei não funcionou. Mas aí, veio aquele que pagou o escrito de dívida que era contra nós, cumpriu toda a lei, encravou nossos pecados na cruz e nos outorgou o Espírito Santo. Agora vocês vão nascer de novo. E uma vez que vocês nasceram de novo pelo Espírito, vocês vão viver pelo Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Se isso não está fluindo na sua vida, meu irmão, é hora de você questionar se você nasceu de novo realmente ou se você só está frequentando a igreja evangélica. Jesus falou que as ovelhas e os bodes estariam juntos. Tem gente muito bem intencionada na igreja evangélica, gente até de bom caráter, mas que não nasceu de novo. E nós precisamos de ser nascidos do Espírito, porque uma vez, se formos nascidos do Espírito, você nunca viu uma mangueira gritando para dar manga, pelejando, sofrendo, a jabuticabeira para dar jabuticaba. Não, gente. É da natureza da jabuticabeira, da jabuticaba. Na estação propícia, ela fica pretinha, cheia daquelas frutinhas maravilhosas. É da natureza dela. E não tem jeito da jabuticabeira da melancia. Cada um no seu quadrado. Então, quando a natureza de Deus estiver em você, não tem jeito. Dia após dia, Ele vai aperfeiçoando o seu caráter. É aquelas coisas, você vai numa situação assim, que em outros tempos você dava uma voadora na pessoa. E agora você fala assim, não estou nem com vontade de dar uma voadora. E você fica assim, o Espírito Santo está fazendo. Né? Mas para isso, gente, você tem que chegar junto. Você tem que se relacionar com Deus. Para você se relacionar, você tem que orar. Porque não tem relacionamento sem conversa. E para você se relacionar, você tem que ouvir. E não tem ouvir Deus sem a palavra. A palavra, as escrituras, é a voz de Deus no nosso tempo. Para de fazer dos profetas pai de santo, gente. Se falasse assim, que tinha uma profetisa pregando aqui, esse culto tinha gente saindo pela janela. Não, ela é usada com mistério. E aí o povo vem atrás da profecia, mas não quer abrir a Bíblia? Eu estava comentando com o irmão que nos trouxe que eu faço um especial no YouTube e no Instagram, chama Redescobrindo Sua Bíblia.
porque eu ganhei um livro que é um facilitador de você compreender as Escrituras, e o autor tem uma linguagem super acessível, é um livro prefaciado pelo Russell Shedd, que é super respeitado, uma autoridade nas Escrituras, e é um livro assim, gente, para do neófito ao crente velho ler. É maravilhoso. Ele te dá aquele panorama geral do livro. Então, quando você vai ler Gênesis, ele te dá o panorama geral de Gênesis, quem escreveu, quando foi escrito, quais são os personagens principais, qual a narrativa do livro. Então, quando você entra, você já cai de boca. É maravilhoso. E aí eu falei assim, eu pedi ao autor autorização, eu falei assim, eu posso dar uma degustação e encorajar o povo a comprar o livro? Ele, pode. Se eu posto o look do dia, dá um tanto de curtida, de visualização. Mas quando eu posto redescobrindo sua Bíblia, só os fiéis. Aí dá para a gente ver, gente, que o joio e o trigo estão crescendo juntinho, tá? Cuida de ser trigo, porque Jesus está vindo aí, tá? E ele vai passar na navalha, a coisa vai ferver. A tampa da panela vai voar. Então, decide do seu lado. Ele nos conduz no caminho da santificação. E o fruto do Espírito está ditado aqui. E ele deixou muito claro para nós que ele quer que a gente produza amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque você vive, flui na vida que Jesus conquistou para você. Ele nos faz frutificar. E isso também está ligado ao que a gente acabou de falar. Ele frutifica. Em João 15, Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. E que frutos são esses? Paz, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. O Senhor produz frutos em nós. Ele nos capacita a vencer o pecado, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 13 e 14. É tão interessante que eu só quero abrir um parênteses aqui. Ele fala aqui, mortificardes os feitos do corpo. E quando a gente lê isso, imediatamente a gente pensa em pecado sexual, por exemplo. Não, gente, mortificar o efeito do corpo para você ser cheio do Espírito é, às vezes, desistir do Instagram. É saber a hora que você vai fechar a porta do seu quarto e vai entregar a primazia do seu tempo para Deus. Isso é mortificar os feitos da carne. Porque a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer reunião de oração, a carne gosta de reunião com churrasco, muita conversa afiada, muita piada, e todo mundo sai rindo. Eu não estou dizendo que está errado comer carne, não estou errado que conta piada e ficar rindo, não. A vida no Espírito é uma vida cheia de alegria. Um dos frutos do Espírito é alegria. Mas essa alegria não pode ser daqui para fora, gente. Tem que ser uma alegria que vem de dentro, explode na vida, na comunhão, na comunidade. E não depende das circunstâncias ao redor para se manifestar. Tudo está caindo ao redor, mas o povo de Deus está rindo, o povo de Deus está seguro, o povo de Deus está feliz. E às vezes você está aí, vida, céus, e a guerra? A guerra já está prevista, o negócio vai ficar pior. E nós estamos nos alegrando, porque o nosso Senhor vem aí e vai consertar todas as coisas. A gente já sabe o fim da história. Vai ler Apocalipse 21 e 22, vai lembrar, trazer a sua memória o que te dá esperança. Haverão novos céus e nova terra, e o governo sairá de Sião, e Jesus vai reinar para sempre. Ele vem aí. Ele é a nossa viva esperança. Mas às vezes a gente olha a televisão, o noticiário, a gente se alimenta de snack. Vai comer arroz com feijão. Vai comer o que te fortalece. Vai se robustecer espiritualmente. O Espírito Santo está aí, debaixo de um tanto de entulho. Ei, fulana, a esperança cristã. Ele vem. A guerra na Ucrânia, pastor, o senhor vai para Israel mesmo com a guerra da Ucrânia? Gente, coloca os seus olhos no lugar certo. Amém. Ele nos guia a toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu não preciso nem de me deter aqui para explicar isso.
O Espírito não fala de si mesmo. O Espírito anuncia o que há de vir. Então escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Arruma sua casa, santifica a sua vida, conserta o que tem que ser consertado. Chama o Senhor para o governo de todas as coisas e deixa Ele te guiar à verdade. O Espírito Santo intercede por nós. Graças a Deus, gente, que a gente ora cada absurdo, que graças a Deus que o Espírito Santo traduz. Né? Tem umas coisas, gente, que eu acho que a gente não sabe o que está pedindo, não, né? Aí o Espírito Santo, eu fico imaginando, gente, desculpa, é uma alegoria, não estou falando que é isso não, tá? Mas eu fico imaginando, que eu falo que o Espírito Santo intercede por nós, a gente ora as nossas bobagens, aí o Espírito Santo, Ele quer dizer isso e isso e isso! Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha que esperança, gente. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então você pensa que você está orando pouco? Ora mais, mas creia, o Espírito Santo está orando por você e por mim. Oh, glória a Deus. E finalmente, o Espírito nos transforma à imagem de Cristo. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. O propósito do Espírito é nos convencer, nos regenerar, testificar que somos filhos e filhas de Deus, formar em nós frutos, fazermos caminhar o dia a dia, viver a vida comum, a vida ordinária, a vida cotidiana, cheios do Espírito. Então você vai ser uma bênção na padaria, você vai ser uma bênção como mecânico, você vai ser uma bênção onde você estiver. Você é igreja viva, você é uma chama acesa, você é uma tocha flamejante, você faz a diferença, você é sal, você é luz, porque o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mora em você. E dia após dia, Ele vai colocando você no prumo e formando Jesus em você, o caráter de Jesus em você. Fique de pé no seu lugar. Ó Espírito Santo, nos transforma à imagem de Jesus. Feche os seus olhos. Esse é o momento de nós orarmos, reconhecermos o poder de Deus que em nós opera, na pessoa do Espírito, que te convenceu, que te atraiu, que te corrige, que te conta segredos, que te molda, que insiste. Mesmo quando você não dá ouvidos, o Espírito insiste. Ele é invencível, Ele é incansável. E Ele intercede por nós. E Ele quer que você floresça, frutifique para a glória do Senhor e a expansão do seu reino sobre a terra. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome nessa manhã bendita. E nós te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo, que em nós habita e que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e segue trabalhando em nós a fim de que muitos frutos sejam forjados em nossas vidas. Faça isso, Senhor. Continua essa obra linda em cada um de nós aqui, nos meus irmãos e nas minhas irmãs neste lugar, e que a partir dessa manhã nós te pedimos, nos dê a consciência da Tua presença em nós.
Quando conversamos, quando imos, voltamos, trabalhamos, servimos, nos cansamos, namoramos, que a gente tenha a consciência da tua presença santa em nós. E que a gente não apague nem entristeça o Senhor, Espírito Santo. Mas que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós, através do Senhor. Faz o que o Senhor tem que fazer em nós, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.